Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Expresso Podcast aqui na Outside. Como todo bom expresso, como eu sempre digo, forte e curto. E hoje, acima de tudo, cheio de desafios e exemplos. Com ele, que é um cara que eu respeito pra caramba. Eu posso dizer que ele é meu amigo há muito tempo e sempre com uma trajetória incrível. Eu converso com o Batman do Brasil, Cristiano Zanetta. Tudo bom, Cris? Tudo bom, Maga. Tudo certinho. Quando a gente fala de ser o Batman, esse personagem que é tão humano por não ser um super-herói, por trás de uma máscara que traz tanta seriedade no processo, mas que ao mesmo tempo mostra que a vida pode sim ser muito boa. Quem é o Batman? Quem é o Cris? O Cristiano é um pai de família que desde pequeno vem enfrentando várias dificuldades, mas nunca desistiu. Que é uma das regras do Batman, é sempre evoluir e nunca desistir. Eu me defino como isso. Quando tu falas assim, sempre evoluir e nunca desistir. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas olham muito para o lado bom, do outro lado da moeda, que é muito lado bom, mas esquece de ver que para se conquistar alguma coisa sempre tem que ter muito amor, muita dedicação, muito sacrifício. Como nós falamos antes nos bastidores, a luz e a sombra. E tu traz isso muito forte no personagem desse cara maravilhoso, que é o teu alter ego, né? Então, é a tua essência. Uhum. E tu traz isso muito forte nos teus trabalhos sociais. Que tu teve que provar de que tu eras um cara sério para poder entrar num hospital como um São José, que foi onde tu começasses, para trabalhar com crianças. Como é que é o coração nessa hora? Por que decidir fazer isso? Olha, eu já fazia um trabalho de palhaço, fazendo visita em hospitais, não só para crianças com câncer, mas crianças que estavam doentes no geral. Passei por um treinamento, né, mesmo treinamento que passa pelos Doutores Alegria. E aí meu pai ficou com câncer e eu vi o estágio que o câncer atinge as pessoas, não pela doença, mas pela depressão. A fase do luto, tu passa pela negação, a raiva, a barganha, onde entra as promessas, a depressão e a aceitação. Meu pai passou por 3 cânceres, o primeiro câncer dele, ele passa por 3 cirurgias, e na terceira cirurgia que meu pai ia fazer, meu pai entra numa depressão e desiste do tratamento. Aquilo ali me assustou. Como que poderia uma doença psicológica ser tão forte ou mais forte do que um câncer? E aí eu faço uma promessa que se desse tudo certo com meu pai, eu faria o trabalho social vestido de Batman, não com o intuito de alegrar crianças, mas com o intuito de fortalecer elas a não desistirem de um tratamento. Meu pai vai para a cirurgia, eu acabo conseguindo motivar ele. Ele vai para a cirurgia, ele passa, depois de um tempo, com um outro câncer, e depois ele enfrenta um terceiro câncer, e hoje ele tá vivo, está com seus 72 anos de idade. Que maravilha. Ô, Cris, quando tu falas assim, o meu propósito foi trabalhar com as crianças, mas não para alegrá-las, e sim para fortalecê-las. Eu não vou dizer que eu não sei se é difícil, porque assim, o Batman, ele tem uma imagem muito, não assustadora, mas ele tem uma imagem muito forte. Tem. Ele não é sorridente, ele não é um garoto de olho azul, ele é um cara de preto, com uma máscara que representa um morcego. E tu chega não fazendo alegria, tu chega sério, tu chega com uma mensagem. Como é que essa criança reage? Olha, hoje não só criança, né? Hoje adultos e adolescentes. Cada um deles tem uma pegada diferente. A criança ainda dá para trabalhar o lúdico, porque ela vê aquela imagem ali. Ela vê o Batman. Ela vê o Batman. O adulto, eu conto toda uma história, né? Através de uma ciência que veio através de um grande estudo que eu venho aplicando até hoje. Eles conseguem entender essa percepção. E aí eles falam, cara, faz sentido, tu é o Batman. E os adolescentes... Como é que tu te sente quando tu escuta isso? Tu é o Batman. Eu vejo isso como uma forma de eu conseguir atingir o que eu queria. Porque a gente consegue atingir o inimaginável. E normalmente quando uma pessoa tem um diagnóstico de câncer, a própria família já trata ela como se ela já vai morrer. E bem pelo contrário, muita gente sobrevive, só que aquela imagem de luto é o que acaba destruindo aquela pessoa. Então, quando tu consegue acreditar no inimaginável, tu consegue acreditar que, cara,
eu vou vencer isso. Não, isso é uma doença que o tratamento vai me derrubar, porque é um tratamento pesado, a químio, mas não quer dizer que eu tô morto. Eu tô vivo ainda. E o Batman sempre passa por isso. Sempre todo mundo acha que ele vai morrer e ele fala, eu vou morrer, mas não hoje. E outro dia e vai lutando, e vai lutando, e vai lutando. Todo dia é uma batalha. Todo dia é uma batalha. A vida é assim? A vida é assim. Né? E a gente vive um mundo hoje de Instagram que todo mundo vive uma maravilha. E que eu faço isso no meu Instagram mostrando bem ao contrário. Né? As pessoas não podem olhar o palco, mas sim os bastidores. Né? E em cima desses bastidores é onde que tu vai fazer o teu palco no final da tua vida, no final da tua jornada. Quando tu fala desses bastidores, os bastidores do Chris / Batman, é um bastidor que não é fácil. Não. É bem difícil. Bem difícil. Até... Tu tem que estar provando sempre alguma coisa para os outros? Sempre. A cobrança é maior? Muito, muito maior. Assim, Dá vontade, às vezes, de chorar? Assim, chora no banheiro, assim, tomando banho? Eu choro muito, assim. Tu chora, Cris? Choro porque eu passo por provações constantes. É incrível, assim. Me dá um exemplo. Dá pra dar um exemplo? Dá pra dar um exemplo, assim. Por exemplo, eu tô indo pra São Paulo agora, botei minha academia à venda, fechei um capítulo... Não fechei um capítulo, não. Eu fechei um livro da minha vida e tô começando um outro livro. E muitas pessoas não entendem isso. Não entendem que eu tenho um legado, uma responsabilidade hoje moral em relação a um conteúdo que eu acabei desenvolvendo e que isso não pode morrer comigo. Isso é maior do que eu agora. Tu tem que passar isso para frente. E eu só percebi isso, essa grandeza desse conteúdo de 15 anos fazendo essas visitas, quando eu estava voltando de um evento de São Paulo, pousando em Florianópolis, deu uma pane no motor. Não sei se um drone, um pássaro entrou no motor, que a gente teve que fazer um pouso forçado. Naqueles poucos minutos que a gente tinha, eu saberia que a chance de o avião, a gente sair dali de vida, era 50%. E aí eu só pensei assim, nossa, minha família tá bem, minha mulher tá bem, a minha filha tá bem criada, eu consegui entregar todo o amor que eu tinha para minha filha, não ficou nada pendente. E eu falei, cara, eu vou morrer com um segredo, com uma coisa que eu desenvolvi e ninguém sabe. Eu preciso projetar isso o mais rápido possível para o mundo. Porque a grande pergunta que as pessoas fazem para mim, Magali, é como tu consegue fazer visita em oncologia? Muitas delas em setores, porque hoje eu palestro no Brasil inteiro e eu dedico meu tempo para visitar hospitais oncológicos do Brasil inteiro. Então, muitos hospitais que eu vou, setores paliativos, de crianças, adultos. Como tu consegue fazer isso e continuar forte? Essa é a grande chave do negócio. O grande macete. O grande segredo? O grande segredo. Como tu consegue se manter? Tu chegou num estágio que tu não sente mais dor. Não, eu sinto. Cada visita que eu vou, eu choro. Mas não quer dizer que eu tô fraco. Porque o choro não quer dizer que tu tá fraco. Tive depressão, passo por uma depressão e mesmo assim não paro de fazer o que eu faço. E aí a grande pergunta é essa. Quando tu diz assim, a grande pergunta é essa, a resposta vem desses 15 anos de trabalho de uma técnica como coach que tu desenvolveu? Mais ou menos. Eu peguei elementos para conseguir entender, porque assim, para as pessoas que estão de casa, para poder entender. Eu comecei a fazer um trabalho no hospital que eu não tinha nenhum preparo psicológico. O que eu tinha era a vivência do Batman, das dores dele, em relação a minhas dores pessoais. E eu fui trabalhando. Só que tu chega num estágio que tu fala, ou eu paro aqui e lá na frente eu não continuo porque eu não vou suportar, ou eu evoluo o máximo para dar continuidade. Como eu via que naquele limite não tinha ninguém para ajudar aquelas pessoas, eu falava, eu preciso ser melhor do que... Não posso desistir. Não posso desistir. Então, assim, quando eu comecei a fazer visita social, me doía muito quando eu via uma criança em fase terminal. Muito. Assim, era uma coisa porque, normalmente, os Doutores da Alegria e outras ONGs, outros super-heróis, eles visitam só um setor. O setor que as criancinhas vão tomar um banho de sol, aquelas internadas ali, que estão seriamente graves, eles não vão. E aquilo ali, quando eu comecei a fazer, aquilo ali me doeu. Aí passou um tempo... Ainda mais como pai, né? E assim, e aí o que aconteceu? E aí eu comecei eu sabia que tinha que passar disso. Então, como eu comecei a fazer visita por muito... Quando eu fiz um curso de palhaço, no palco, nesse treinamento,
O treinador, ele entra e ele fala assim, ó, primeira coisa que ele fala, não dá nem bom dia, ele fala assim, ó, vocês têm que aprender 2 coisas. Não se apeguem e não criem vínculo. É possível isso? Eu acreditei no Tá. começo que aquilo ali era verdade. Quando eu entendi que a minha visita ela fazia parte de um conjunto maior, onde eu tinha um suporte com a família, e eu fazia todo um diferencial de estar visitando final de semana, tomando café na casa deles, criando realmente um vínculo, não tinha como dar carinho, porque carinho não cura. O que cura é amor. Só que o amor machuca. E aí eu cheguei, forte, né? e aí eu cheguei num determinado padrão de visita que as crianças melhoravam e iam para casa, eram curadas. Só que nessa cura elas tinham uma transição de 5 anos ainda tomando medicamento para ver se o câncer voltava ou não. Voltava. Nesses 5 anos, quando eu via essa criança voltando, eu falava, nossa, João, o que aconteceu? Ai, Batman, aquela doencinha voltou. E eu sabia que ele ia passar por todo esse processo. Eu falei, ou eu paro aqui e não dou mais atenção para essa criança, ou eu continuo. E aí eu continuei. E comecei a estudar elementos, que eu vou falar aqui ainda, sobre como isso me fortaleceu. Chegou um estágio, Magali, que eu tinha que avisar para a criança que ela teria que amputar alguma parte do corpo. Ou que ela não tinha... Tu faz esse trabalho? Faço esse trabalho. Tu que dá notícia? Eu dou a notícia de convencer ela que ela precisa... Que tá tudo bem. Que ela precisa amputar alguma parte do corpo porque o tratamento não está ajudando. Então tem que cortar o mal pela raiz, praticamente. E isso para mim... E o primeiro foi com a Mari. Para quem não sabe, a Magali, a gente já tem uma história longa, né? De uma menina aqui de Criciúma. Mari, beijão, te amo. Mari, beijão. Uma menina que passou muita dificuldade, eu tive que avisar ela. O hospital ligou para mim falando que eu teria que avisar ela que ela teria que amputar a perna. Eu não consegui ir no hospital aquele dia. E aí, por vários motivos, e aí eu fiz um vídeo e editei várias mulheres e meninas que tiveram parte do corpo amputado por câncer, acidente, mordida de tubarão, enfim, por um monte de coisa. E depois mostrei um vídeo, todas essas aí que tiveram o corpo amputado, tendo uma vida linda. Casadas e tendo uma vida social maravilhosa, assim. E aí eu falei que ela tinha que ser forte e tal, e a gente desligou o telefone. No outro dia tava eu, minha mulher e minha filha brincando na sala, no chão assim da sala, com um jogo de tabuleiro. Ela manda 2 fotos, uma com a foto com a perna que foi amputada e a outra com a outra fazendo uma selfie, um sorrisão. Guria, fui pro banheiro e chorei muito, assim. Ó. Chorei de morder a toalha, assim, de banho e de gritar. Porque aquilo ali me fez ver, assim, a força e a dor ao mesmo tempo, né, de uma pessoa. Enfim, aí eu cheguei a um ponto que eu tenho uma filha hoje de 13 anos e a minha filha, ela passou por um estágio parecido com câncer. Ela começou a ter quedas e eu associei o que a mãe da Mari falava. E a gente já não é leigo, né? Levei ela pro médico, resumindo a conversa, o médico falou assim, ó, ou ela tá com tumor no joelho, ou que é muito normal acontecer nessa idade com meninas, ou ela tem uma doença rara que acontece em meninos, que normalmente meninas nem acontece. Então eu não tinha nem que rezar para ela não ter nada, eu tinha que rezar para ela ter alguma coisa e ter uma doença rara que acontecia em meninos, que é um crescimento muito rápido. E essa doença acontece na puberdade dos meninos, que é do 14 até os 18. Minha filha tinha 10 e era uma menina, é uma menina. Aí teve um dia que ela estava no banheiro fazendo xixi e ela grita, pai, vem cá. Eu sei que foi, filha. Ela disse, não consigo levantar. E aí eu tive que fingir, esconder a minha dor. E falar, filha, tá fazendo muito exercício na academia e tal. E carregar ela. E ali eu sabia que ela estava com câncer. E nesse momento eu vi a dor de um pai e de uma mãe. E hoje, nas minhas visitas, o mais difícil é lidar com a dor do pai e da mãe. Tu vivenciou tudo isso, tudo. Né? Olha, e como é que ela tá? Hoje ela tá bem. Na verdade, o que aconteceu? Ela cresceu muito rápido, ela teve essa doença. Então não foi câncer? Não, ela cresceu tão rápido que ela fraturou os 2 joelhos no crescimento. Amada, querida. E aí, na hora que ela foi levantar, teve essa lesão da quebra, né? Do joelho ali, e foi onde que ela não conseguia... E hoje ela tá bem? Tá bem. Graças a Deus. Quando tu falas assim, ó, desse teu curso e que tu desenvolveu várias posturas, várias técnicas, e tu falou, vou falar sobre isso. O que é isso? Olha, para as pessoas entenderem, eu fiz um curso de coach no começo, porque eu queria melhorar o meu atendimento no hospital. Eu lembro do teu curso.
Para as pessoas entenderem como que era, eu abro a porta do hospital, eu vejo um paciente e eu tenho que conversar com ele o mais rápido possível, convencer ele a fazer o tratamento e ir para um outro quarto. Mas no coach, tu passa por um processo de pelo menos 10 sessões. Eu não tenho 10 sessões. Quem me conhece sabe que eu sou tudo para ontem. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não tenho tempo, até que eu cheguei mais cedo hoje para a matéria. 1 hora! Eu sou assim. E me pede para hoje, eu entrego ontem, mais ou menos. E aí, o que acontece? Eu comecei a modificar esses treinamentos que eu tive para esse trabalho. E eu comecei a estudar... Tu adaptou. Adaptei. E eu comecei a estudar muito sobre religião, para entender esse nível de dor. Eu peguei, de 2 religiões, eu peguei o cristianismo e o budismo. Ai, 2 coisas. E eu comecei a ler muito sobre essas 2 religiões e eu comecei a ver que elas tinham pontos paralelos, iguais. Porque a fé é muito presente, né, Cristiano? A fé ela é presente, mas ela tem uma ciência atrás das 2 que eram muito parecidas. Eu comecei, cara, o que está acontecendo aqui? Porque elas falam muito de dor, uma pegada à pessoa, uma pegada à fé, não sei o quê. Aí caiu um conteúdo chamado citoicismo, deixa eu até eu peguei aqui. Estoicismo, desculpa. Estoicismo. Gente, eu tenho dislexia, vou falar algumas palavras erradas aqui. Estoicismo. O estoicismo foi criado há 2000 a.C., que é uma filosofia em relação ao caos, que tem a ver com a criação do personagem do Batman. Cara, e tudo começou a se ligar. Fazer sentido para ti. Fazer sentido para mim. E em cima disso também eu comecei a estudar a logoterapia, que é a ciência... A logoterapia é a ciência da vida, é o sentido da vida, que foi criada pelo Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que ficou no campo de concentração durante 4 anos, na Segunda Guerra Mundial. Ele criou esse conteúdo. Em cima disso, eu fui trabalhando em cima das pessoas que tinham passando pelo câncer. E hoje eu explico isso para elas de uma maneira muito resumida e elas conseguem entender, essa dor faz parte do processo e vai embora. Eu utilizo isso para minha vida. Tu tem que utilizar na realidade, eu utilizo né? isso na minha vida. Porque tu estás vivenciando todos os dias a dor de alguém. Então, por isso que tu tem que estar forte. E tu falasse no começo assim, hoje eu já passei e passo por uma depressão. É complicado lidar com eu já tive depressão, eu sei como é que é. Mas é complicado lidar com a depressão tendo que ter esse lado tão positivo quando a gente fala do Batman? Olha, as pessoas acham que a pessoa que tem depressão, a pessoa é fraca. Na verdade, não. Na verdade, a pessoa que tem depressão, ela é forte por muito tempo. Exatamente. E ela não larga sua capa, ela não tira sua máscara, né? Eu tô indo para São Paulo sozinho, para uma missão e eu não posso cair. Então, eu sei que tem momentos que eu preciso descansar, que eu preciso entender essa minha dor, que eu preciso entender essa escuridão. O estoicismo, ele segue uma linha de pontos cardeais de evolução, que é a justiça, a coragem, tem um outro nome que se refere a esse parecido com a inteligência emocional e com... Gente, vou pegar cola aqui de novo. Claro, pode pegar. A sabedoria, a justiça, a temperança, né, que é muito parecido com a inteligência emocional, e a coragem, né? E em cima disso, a gente tem que evoluir em cima disso. Não importa a dor que a gente esteja sentindo, a outra pessoa do nosso lado sempre está com uma dor maior. E é isso que a gente tem que mostrar para o mundo, né? Que a gente sempre pode ser melhor. E o Batman, ele é isso. Ele é esse personagem, né? Então, assim, já aconteceu de fazer visitas e eu estar, tipo, destruído. Mas eu sabia que aquela pessoa precisava mais de mim do que eu de mim naquele momento. Então, a gente tem que largar e a gente só tem que entender que a gente precisa, às vezes, do nosso descanso, né? Que a gente precisa descansar. Não quer dizer que a gente está parando. Eu jurei que eu não ia chorar, mas eu já estou emocionada, gente. Isso é ser herói. Isso é ser herói. E tu realmente és um herói. Obrigado. Meu Deus do céu. Estou indo para São Paulo para cumprir um outro compromisso que eu tenho com a sociedade. E aí eu falei assim, tá, mas a tua menina vai estudar no Marista? E tu continua casado? Continuo casado, muito bem casado. Minha esposa e minha filha vão ficar. E eu vou. E eu falei, pô, que desafio. Como é que é isso? Olha, eu estou há 15 anos trabalhando aqui, né? Fazendo social, trabalhando com palestras, trabalhando com academia. E São Paulo me abriu portas diferentes. Acredito. É outro mundo, né, Cris? É outro mundo. Mas, assim, o que aconteceu? De novo, no estoicismo, tá? Ele segue um padrão
onde que a gente segue o poder da natureza. O poder da natureza é quando abre uma porta para ti e tu não resolve entrar porque tu tem medo por causa de alguma crença. E tu deixa isso de lado. As crenças limitantes. Então, tu tem que começar a analisar os sinais que começam a abrir para ti, as possibilidades em cima de um propósito maior. Eu sei que hoje eu cheguei onde eu cheguei pelas dificuldades que eu passei. Até veio uma coisa na minha cabeça agora, desculpa te cortar. Por favor. Porque as pessoas veem sempre um lado bom, e eu quero dar um exemplo aqui, realmente, a situação de um palco e de um bastidor. Tem uma palestra minha que fez muito sucesso, que é a palestra do Fator X de 2018, onde eu conto que eu chuto e quebro uma porta. Essa palestra viralizou e viraliza até hoje, e pessoas usam essa palestra como exemplo em escola, de aula, eles mandam para mim, tipo, Cris, eu botei isso daqui para meus alunos, enfim. Essa palestra, eu passei o diabo antes de entrar nesse palco. Por quê? Eu era só uma pílula. Eu ia subir no palco e falar 5, 10 minutos, no máximo, contando uma coisa que eu desenvolvi com o Pedro Superti para minha empresa. Era só isso. Quando eu cheguei para o pessoal que trabalha no evento, eu falei o seguinte, olha, eu demoro 40 minutos para colocar roupa, e a roupa ela tá posicionada num lugar que até eu subir na moto vai levar 1 hora para eu poder ligar a moto e entrar. Então eu preciso de 1 hora antecipada vocês falar, Cris, ó, daqui 1 hora tu vai entrar no palco. Simplesmente eles chegaram para mim e falaram assim, tu tem 20 minutos. Pensa, o cara que era o Batman virou Flash. E a minha roupa, ela é uma roupa... Quantos quilos ela pesa? Ela pesa 25. Gente, presta atenção. Vocês já viram? Vocês, por favor, sigam ele. Porque assim, eu já tive o prazer de estar na presença do Batman. E é uma coisa surreal o que a tua imagem faz de Batman. Ela pesa 25 quilos e a sensação térmica é de 50 graus. Porque ela é uma roupa para moto, é um macacão profissional de moto. Então... quem anda de moto e usa macacão sabe que tem todas as proteções de dentro, que tu demora para colocar a roupa porque tu tem que ficar encaixando, porque senão fica desconfortável. Eu botei aquela roupa super rápido, ficou protetor de joelho apertando o joelho, protetor de coluna machucando as costas, ficou totalmente errado aquela roupa. Eu subi em cima da moto, a minha moto ela não estava já onde é o evento, ela estava recuada num lugar onde tinha 2 motores gigantes de ar-condicionado jogando ar quente em cima de mim, porque tem que gelar o ambiente. E esse ar tem que ser jogado em algum lugar. Estava sendo jogado esse ar quente em cima de mim. A minha roupa de 50 graus já tinha passado, esse calor era muito, muito maior. 70 fácil. Eu subi em cima da moto, eles abriram a porta e falaram assim, vai atrasar 50 minutos. E eles fecham a porta, eu fico parado. Eu falo para as pessoas, eu não vou me mexer para poupar o calor, só coloco uma garrafa d'água com canudo no tanque. Eu vou tomando, acabou e vai repondo. Para eu não posso ficar sem líquido. Quando eles abrem a porta, eu estou extremamente ruim. Eu estou andando de moto. Quem vê a palestra ali no YouTube vai ver que eu estou andando de moto muito para não bater em ninguém. Eu desço da moto, eu subo no palco. O meu cinto estava caindo. Gente, olha, o meu cinto do Batman estava caindo. Eu puxo ele mais para cima, parece um Nerso da Capitinga. E para o cinto não cair, eu tenho que estufar a barriga para frente. Então eu estou numa posição totalmente desconfortável em cima daquele palco. Olhando para 2.400 pessoas, com 10 minutos para falar, que já tinham se passado 5 só para eu andar de moto, que fizeram uma roda maior para chamar atenção. Eu olhei para o relógio, olhei para o Pedro e falei assim, ó, foda-se, agora é meu tempo. Agora eu vou contar a minha história. Vou sair do cronograma e vou contar a minha história. E aí é isso que eu digo. Quem olha pensa que estava tudo certo para aquele momento. Mas tu faz o teu certo pelas dificuldades que tu encontra. Contei a minha história, fiz a galera rir, fiz a galera chorar, terminou a palestra, encontrei um treinador de palestrantes do TEDx, que estava dando treinamento para aqueles palestrantes. O cara simplesmente olhou para mim, estava eu e a minha esposa do lado, ele disse o seguinte, eu trabalho com palestrantes há 48 anos. 2 públicos levantam para bater palma em pé. Um, porque tu é uma referência, ou porque tu termina a palestra, contagia um grupo, esse grupo levanta e vai fazendo uma reação de ola e levanta todo mundo. Agora, em 48 anos, eu nunca vi 2.400 pessoas levantarem no meio de uma palestra e ficar batendo palma mais de 5 minutos. Aí, naquele dia, eu falei, cara, agora eu posso ser um palestrante profissional. Eu tô pronto. Agora sim, respira, Magali, porque a Magali tá aqui chorando, eu já queria estar de pé batendo palmas. Quando tu narra essa história pra mim,
É importante as pessoas entenderem, quem está nos assistindo agora, se é em casa, se é no celular, se é no trabalho, que a vida não é fácil, que a vida não é 100% Instagram? Com certeza. As pessoas estão perdendo essa noção? Estão perdendo muito, né? Hoje, todo mundo que chega e fala alguma coisa no Instagram é dado como verdade. E eu levo como piada e eu trago isso para minha realidade. Né? Teve uma fase que eu passei por um problema financeiro muito grande e eu vejo alguns coaches falando assim, porque você quer começar o seu dia bom? Tome um banho gelado. Eu falo, meu amigo, às vezes a única coisa que esse cara vai ter de bom na vida vai ser um banho quente. O único prazer, talvez, desse cara no dia vai ser um banho quente. Tu quer tirar isso do cara para mostrar que ele vai ter dificuldade na vida, que ele precisa ter alguma dificuldade tomando banho gelado. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que o caminho é mostrar que vai ser difícil, mas tem técnicas para fazer com que tu consiga atingir o teu propósito. É o que eu levo isso. Superar as dificuldades. Superar as dificuldades. Olha, tu vai passar por um problema, tu quer fazer um vestibular mais difícil, tu vai ter que se dedicar e abolir alguns desejos que tu tem em relação à festa, vai ter que se concentrar mais nesse estudo, talvez tu não entre, mas tu vai pegar uma experiência para um próximo ano. Exatamente. Não vai ser fácil. Ninguém disse que vai ser fácil, mas ninguém disse também que é impossível, não pode ser prazeroso. Porque as dificuldades tu pode tirar prazer dali. Né? Através de estudo, de conhecimento. Eu vou fazer agora uma visita, eu vou morar em São Paulo, vou fazer uma visita no Hospital do Amor, em Barretos. Conversando com a administração do hospital, eles falaram, aqui nossa, Batman, que bom, tu vai vir aqui, tal. Eu falei, qual é o setor que o pessoal não visita? Não, a gente tem um hospital paralelo ao Hospital do Amor, que é um hospital que ninguém consegue fazer visita. Eu falei, por quê? Porque é um hospital paliativo de criança. E tem muita troca de médico e profissionais por causa desse setor. Eu falei, eu quero fazer aí, então. Não, mas por que tu acha que tu vai conseguir? Eu falei, porque eu sou o Batman. Eu tenho que conseguir, porque essas crianças precisam de alguém ali. E eu quero fazer um trabalho direcionado para os profissionais da saúde sobre humanização, porque vocês precisam se tornar forte. A faculdade não ensina a tu ser forte. Eles ensinam tu trabalhar com a dor das pessoas, mas não trabalhando essa humanização. E os médicos acham que sendo forte é não ser humano. Então passam a ser médico robô. Aquele médico que te dá uma notícia extremamente frio, entendeu? Porque daí ele bloqueia aquele sentimento, mas na verdade aquilo ali vai desencadear uma doença para ele lá no futuro. Porque não tem como tu bloquear um sentimento, tem como tu trabalhar ele. Tu vai receber o sentimento igual. Se eu bater na mesa aqui, tu vai levar um susto. Mas aí tu me conhece, tu vai processar mais rápido do que eu estava fazendo uma brincadeira. Quem não me conhece vai ficar com o coração acelerado por muito mais tempo. Será que esse cara tá armado? Será que é perigoso? Então é tu ter essa inteligência emocional de saber lidar com as suas emoções em momentos de crise. Quando tu falas assim, então é ali que eu quero ir. Eu quero trabalhar não só com as crianças, mas fazer um trabalho com esses médicos. As pessoas estão preparadas ou as pessoas querem mudar, querem ter isso? Eu quero ser este humano? Então, eu dei uma palestra há uns 2 meses atrás, uma palestra online para 82 médicos de Goiás formados em oncologia, sobre humanização, como lidar com pacientes com câncer. Quais são as maiores dúvidas ou dificuldades desses médicos quando eles se reportam a ti? A maior dúvida que eles têm é a constância de permanecer no mesmo setor, por causa do contato que eles têm com o paciente e que acaba criando um vínculo. Olha, entendeu? só. E aí o que eu digo para eles é o seguinte, entregue mais do que 100%. E entenda que o estoicismo ele identifica 2 padrões. Um que a gente pode mudar e um que a gente não pode mudar. E o que a gente não pode mudar, a gente não pode fazer nada. Mas se pode mudar e tu não faz, aí vem a maior dor profunda. E isso tu percebe muito num velório. A pessoa que está do lado chorando normal e a pessoa que está chorando muito porque eu deixei de falar eu te amo. Eu não perdoei aquele momento e agora passou e não tem mais como voltar atrás. Então, quando tu dá o teu 140%, tu entrega mais do que o normal e acontece alguma coisa que não está na tua mão, porque acontece isso, tu entende que... E eu só fui entender isso na prática, quando minha filha se afogou com 17 dias. Minha filha se afoga com 17 dias, meu pai está na UTI no 2º câncer, entre a vida e a morte, e eu agradeço a Deus. Minha filha morrendo na minha frente, eu agradeço a Deus. Um momento de gratidão. Porque a gratidão ela não é um obrigado mais forte. A gratidão é tu sentir
Tu ter uma sensação de obrigado por uma situação ruim que tu tá passando. Então eu falava assim, Deus, obrigado por ter me dado ela 17 dias. Eu conheci minha filha. Tem gente que perde o filho tá na barriga. Obrigado. Só que eu não vou desistir. Eu sou o Batman. Eu vou ligar pro bombeiro, eu vou tentar fazer de tudo. E aí eu só falava assim, não leva os dois no mesmo dia. Eu não quero enterrar um pai e uma filha no mesmo dia. Leva um hoje e uma semana que vem. Eu não tenho controle disso, mas o que eu tiver controle na minha situação, eu vou mudar. Como eu quebrei a porta aquela vez no São José. O guri precisava fazer quimioterapia, eu precisava chamar a atenção dele. Para mim, o preço de uma porta é muito inferior a uma vida. Então, eu chutei a porta. Então, assim, coisas que tu pode fazer, né? Que tu pode fazer para intervir num bem maior, tu tem que fazer. A gente não nasce herói, Magalhães. A gente não nasce herói. A gente tem momentos na vida, 5 ou 6, isso é falado no filme do Deadpool. O Deadpool usa isso como uma forma de brincadeira, mas falando sério. A gente tem momentos na vida que vai ser direcionado se a gente vai ter aquela índole de herói mesmo ou uma índole de vilão. E é nesses momentos que a gente tem que ser a nossa essência. É ali que a gente é testado. Então, de 15 anos de trabalho social, pode ser que eu tenha sido herói 15 vezes. Talvez eu achando para outra pessoa, pode ser que eu fui e eu nem percebi. Porque isso acaba criando um hábito de ajudar pessoas, realmente de coração. Quando a gente fala de São Paulo, a família vai ficar e tu vais. Realmente é um desafio. São Paulo te abriu muitas portas. No que São Paulo te conquistou? Por que está valendo a pena ir agora para São Paulo? Bom, primeiro é uma questão de estratégia, né? O meu Instagram, a maior visibilidade... Tu te acha um estrategista? Sempre? Eu sou estrategista, sou que nem o Batman. Tudo que eu faço tem uma ciência por trás. Tem uma fé inabalável, mas uma ciência. Nada que eu faço é por acaso. É no achismo. É no achismo. Essa matéria está sendo gravada hoje. E eu vou falar para ti. Eu estou indo para São Paulo para ser milionário. Porque eu preciso agora ser o Bruce Wayne. Como Batman, eu cheguei num ponto que eu não consigo mais ajudar. Mas como milionário, eu ajudo e vou incentivar outros milionários. A minha família falou, tu é louco. Tu não vai ser milionário. Eu falei assim, a realidade de vocês é como se fosse uma família do interior que planta, que são agricultores, e uma pessoa dessa família quer estudar e quer ir para a cidade grande. Vocês chamam ela de louco. Mas essa pessoa, ela volta e dá um suporte para todo mundo que ficou na roça. Ninguém da minha família é milionário, ninguém da família da minha esposa é milionário e ninguém pensa como milionário. Se a gente analisar, e eu dou treinamento para milionário, né, sobre fortalecimento pessoal, não sobre ficar rico. Mas se tu pega um milionário e ele fica pobre, ele volta a ficar rico de novo. Se tu pega uma pessoa que é pobre, que ganha o Big Brother, ganha uma Mega Sena, ela fica milionário, mas ela volta a ficar pobre de novo. Porque tudo é a maneira como tu pensa, como tu trabalha. E como tu vê o dinheiro e como tu faz isso para ajudar. Minha mãe, ela tá passando por um câncer. E eu tava na casa, sentado do lado dela, meu pai na mesa, ligando pro plano de saúde. E tava com dificuldade de conseguir uma quimioterapia para ela. Que era um remédio para ela poder fazer uma quimio. E ela já era para ter começado isso. E meu pai ficou 3 horas no telefone. Meu Deus. Com uma paciência enorme, não podendo soltar o grito, porque eles iam cair a ligação. E tu fica escravo dessa situação. Eu falei para minha mãe, esse é meu trabalho. Eu pego o dinheiro da minha palestra, eu vou lá, compro remédio, porque já precisa para ontem, começa a tomar. A gente tem dentro do nosso cenário de super-heróis advogados que entram com processo para conseguir depois, mas não dá para conseguir depois. O pai vai ter que ir na farmácia agora. O remédio custa R$2.000, a caixa que dura uma semana, e tu vai ter que começar a tomar. Graças a Deus, a minha família tem dinheiro e consegue fazer isso. Mas quantas que não tem? Verdade. Estou indo para São Paulo ficar milionário. É forte isso, hein? É forte. E eu acredito, tá? Acredito muito. E eu sei que tu vai conseguir. E aí tu diz assim, ó. Porque, como Batman... Agora, eu cheguei até um ponto, mas como Bruce Wayne, eu vou conseguir muito mais. Então, o que a gente entende disso? Eu não quero ficar milionário para mim. Eu quero, claro que ele vai ter os benefícios, mas eu quero ficar milionário para ajudar o outro.
Nisso, nessa tua trajetória, nessa tua conquista, eu já vi, eu tenho gravado, e isso eu acho que ele me mandou, meu Deus, 2016, talvez, um videozinho de um filme que foi gravado contigo, que cada vez que eu assisto esse teaser, eu choro. E agora... Então, assim, tem um filme que conta a tua história e agora tem um livro. O que esse livro traz? Por que do livro agora? O livro, na verdade, esse teaser que conta a minha história, ele conta 2% da minha vida. As pessoas não têm ideia dos bastidores que é a minha vida. É porque quando a gente vê surreal. isso, a gente vê exatamente isso. A gente vê o Batman, um cara super forte, que entra no hospital, que vê aquela criança que fala 2 minutos e vai embora. Não. Tem o preparo do Chris como ser humano, tem a história dessa criança que não é 1 minuto... Fecha a portinha aqui, conversa, tem um envolvimento. Tem o Cristiano pai, o Cristiano mãe, porque a minha esposa teve que fazer faculdade de medicina longe, depois veio o Covid, ela teve que dar atenção. Os médicos, não só médico, a área da saúde ficou sobrecarregada. Eu me passei por mãe, eu vi a dificuldade que é ser uma mãe. Então tem todo um processo nesse livro, tem o processo da depressão, tem o processo de um quase suicídio, que eu cheguei no limite da depressão, porque eu queria chegar no limite para entender... aonde era o ponto final disso tudo para poder tentar ajudar a pessoa, e a forma que eu consigo aprender de melhor maneira é a parte empírica, né? Tu te coloca na dor, no limite. Na dor, no fogo. Eu coloco no fogo. Quando eu entro no hospital, eu digo que eu entro no inferno para salvar anjos. Eu entro em setores que médico hoje pede para mim ensinar eles como que faz. E não isso é muito forte. E isso tem que ser mostrado, isso tem que virar matéria, isso tem que virar conteúdo. Isso tem que vir pra rua. Tem que vir pra rua, entendeu? Não, e aí hoje eu ensino empresários também, eu dou palestra para empresários para como lidar, né, em relação a empresas, nas dificuldades. Então, esse livro, ele está sendo escrito pela Darlete, que é uma professora de jornalismo ali da Unisul, e tinha fatos assim que ela falava assim, cara, eu não acredito nisso. Ela foi atrás para ver com a família, para ver para pegar a comprovação mesmo e falar, cara, como tu consegue levantar da cama? Assim, porque esse livro vai ser isso. E quando eu decidi que a minha vida seria um livro, foi com 12 anos de idade que eu vi uma pessoa comentando o seguinte: faça da sua vida um livro. A capa tem que ser a tua pessoa, a tua persona. A tua vida ela tem que ter um interesse que tu consiga ler e não parar ele pela metade. Tua vida tem que ser interessante. Então ela tem que ser recheada de capítulos pequenos, porque capítulos longos enchem um saco. E eu fiz a minha vida isso. Minha vida é uma história de emoção, de suspense, de romance. De drama. De drama. E aí, quando esse livro está sendo finalizado, eu consegui entender, e por ser pai, aquela frase muito famosa: você quer ter... para ser feliz na vida, eu acho que alguma coisa assim. Escreva um livro, tenha um filho e plante uma árvore. Assim, né? E eu consegui entender a raiz disso tudo. Porque você aí de casa não precisa ter um livro. Você não precisa ter um livro. Mas você precisa ter uma história de vida aonde, quando você chegar no final, que você estiver no hospital, tiver uma idade avançada, você olhe para a morte e fala, pode me levar, porque aqui viveu. Você tem que fazer sentido a sua vida. E o grande arrependimento das pessoas que estão na fase final da vida é: eu vivi uma vida que foi uma mentira. Foi o que meu marido queria, minha esposa queria, eu trabalhei demais para uma empresa que no final não me deu reconhecimento, eu não vivia a minha vida. Tu escuta muito isso? Muito. Essa é a maior reclamação que tem dos idosos em fase terminal. É mesmo? Eu não vivi a minha vida. Isso é muito triste. Muito. Tu viver a vida de outra pessoa, né? Que a pessoa deseja pra ti. E por mais que tu tenha a chance de cura, tu não tem mais a juventude para mudar. Tu não tem mais o tempo, porque o tempo é o mais precioso de tudo. E tu não tem mais o tempo. Sobre a árvore, tu não precisa plantar uma árvore, mas tu tem que estar conectado com a natureza e entender que ela faz parte de um processo. Sentir aquela energia, independente de religião, mas energia existe. Sentir aquela energia que ela te leva para um bom caminho. Tem pessoas que são boas, mas são tóxicas para ti. Uhum. E tu tem que eliminar essas pessoas ao ponto de que elas não façam mal para ti, mas que elas sejam importantes na sua vida, mas que elas não fazem um momento bom naquela hora. E tem um filho, não precisa necessariamente ter um filho, mas precisa entender que o amor maior da vida não é tu.
O amor maior na vida é o outro. A gente veio na vida para servir. E o filho, ele mostra isso. Eu nunca tinha visto por esse lado assim. Quer ver uma coisa? Isso é muito legal. Quando tu perde os seus pais, tu se torna órfão. Quando tu perde o marido ou a esposa, tu se torna viúva. E quando tu perde um filho? Como que é o nome disso? Não existe um nome para uma dor tão forte de um pai enterrar um filho. Então, tu tem um filho adotivo ou um animalzinho que tu entregue aquele amor incondicional para que tu entenda que a tua vida não faz sentido sem aquela pessoa do teu lado. E o que tu falou é muito forte. E eu nunca tinha olhado por esse lado e agora me deu até um... E é verdade. O maior amor não é o meu, né? Não sou eu, né? É o do outro. Do outro. Então, assim, eu tô deixando uma família hoje estruturada por um bem maior. Estão me chamando de louco. Eu falo assim, cara, eu não sou louco. Eu sou uma pessoa que eu preciso botar... Eu senti a morte de perto quase num acidente aéreo e eu preciso projetar isso para a vida. Eu não posso ter um ego ou uma arrogância de enterrar isso comigo, né? Quando tu diz assim, eu não posso enterrar isso comigo, para quem tá nos acompanhando agora, e tu falasse lá no começo, eu não posso morrer com esse segredo. O que é isso? É esse ensinamento que eu acabei adquirindo para o trabalho social que eu faço. Passar adiante, ensinar os outros. Ensinar os outros. Eu dei uma palestra em Recife, se não me engano foi em Recife, sobre o Congresso da Dor. Era só um congresso médico voltado para a dor. E quando eu pedi para fazer uma visita no hospital, os médicos estavam ao meu redor para acompanhar o meu trabalho. No final da visita, veio depois, no outro dia, a minha palestra. Foi a palestra mais cheia que tinha, porque essa dor ela é incompreendida pelos médicos. E eu não consigo entender como não tem uma matéria de humanização na faculdade de medicina. Eu tentei implantar aqui na região. Eu ia dizer, por que não implementar? Não pode? Não, eu tentei fazer de tudo para ficar aqui. De tudo. Fizeram abaixo-assinado. Foi feito não vou falar qual foi a universidade, mas eu ia dar uma aula na universidade. Enquanto as outras aulas extracurriculares tinha 14, 15 inscritos, a minha já tinha 280. E aí um grupo de pessoas da universidade se sentiu ameaçado e fizeram abaixo-assinado para eu não ir. Então, e assim, lamentável esse tipo de atitude. Então, assim, antes de eu estar indo para São Paulo, eu quero que as pessoas saibam que eu tentei de tudo para ficar em Santa Catarina e colocar esse conteúdo aqui. E Santa Catarina não abriu as portas. Não abriu as portas. Diferente de São Paulo, que disse Diferente, 11 propostas eu tive lá, de universidades para... E tu tá indo para dar aula em universidade também? Eu tô indo para... Conta isso. Não, eu tô indo para trabalhar com palestras, como se fosse um cantor. Vou fazer uma turnê lá de palestras. Tu já tens um cara que tá te... Já tenho uma equipe que está me assessorando com isso. E fazer visitas num hospital só. Não vou conseguir fazer visitas em todos, mas eu peguei o hospital mais referência que tem, na ala mais difícil que tem. Para mostrar que é possível trabalhar a humanização dentro de um setor que tu acha que não tem mais vida, como se diz assim. Olha só, então como na internet a gente está para o mundo, né? Vou levantar uma bandeira aqui, vou fazer uma pergunta. O que precisa fazer, né, com o Ministério da Educação, com o MEC, para que vocês olhem mais para um cara que está levantando uma bandeira e está dizendo assim, ó, eu estou aqui para ajudar e para ensinar, eu tenho uma experiência para passar e que vai ajudar as pessoas? O que tem que ser feito para que isso entre numa grade curricular de uma faculdade como a de medicina ou da área da saúde? Eu acho que está mais do que na hora de as pessoas tomarem uma atitude. Então, se você se sente incomodado e ficou assim meio puta da cara como eu, de meu Deus, por que não acontece? Distribui esse vídeo, compartilha esse podcast com todo mundo e quem sabe o Brasilzão por afora não faça um abaixo-assinado dizendo assim, ó, vem que a gente quer que isso aconteça, né? Sabe que toda a situação, eu amarrei todas as pontas para todas as dificuldades que iam aparecer. Uma é assim, não tem como um médico botar uma roupa de Batman para fazer esse trabalho, porque para ti é fácil. É muito normal as pessoas te colocarem para baixo, claro, para elas ficarem no mesmo patamar. Claro. Então eu escutava assim, é muito fácil estar de Batman. Aí o que eu fiz? Eu comecei a ir no Hospital São José de médico. E aí teve uma visita que estava a chefe da oncologia, junto com os médicos residentes, e eu disfarçado de médico, e eles tentando convencer uma criança a fazer quimioterapia. E aí todos falaram e não conseguiram. Aí eu fui no final e falei, sem falar que era o Batman.
Porque é como tu fala, é como tu É a tua age. postura. É a tua postura. E isso já vem de grandes empresários. Ninguém chega numa grande... Ninguém vira um grande CEO, né, tendo uma atitude de estagiário. Então, isso tem que ser mudado. E eu comecei a palestrar muito para empresas e eu comecei a ver que tem uma conexão muito grande entre essas duas coisas. O poder do convencimento. Como que um CEO entra aqui, consegue te convencer que essa água aqui vale R$500, por exemplo, e eu não consigo, e o médico não consegue convencer a fazer um tratamento que vai salvar a tua vida. Não que o CEO está enganando que essa água não vale, Mas ele não tem vale um preparo 500, melhor. mas ele tem um preparo de convencer que tu tá passando sede. Tudo é uma questão de oferta. Olha, tu vai fazer uma caminhada no deserto do Atacama, 40 quilômetros, e tá tudo fechado, não tem água. Só tem essa aqui. Tu não pagaria 500? Pagaria. Pagaria 500. Tudo é uma questão de ponto de vista. Tu quer viver, a vida ela é difícil, né? E não, ninguém disse que ia ser fácil, mas tu tem que entender o poder de gratidão de tu estar num hospital bom, com médicos bons, com tratamentos bons, e tu tem que entender que tu vai perder esse tempo. Vai ser um tempo que tu vai perder, tu não vai ter mais a tua juventude, mas tu pode recuperar isso depois. Mas tu precisa se tratar. Não pode desistir. E aí vai embora. Para quando é o livro? Olha, o livro, na verdade, já era para estar pronto. Mas acredito que esse ano agora sai. Ele tá num processo faz uns quase 8 anos já de produção de livro. É uma coisa assim que eu não quero ter que relançar, né? Então a gente está passando por algumas dificuldades. São 8 anos trabalhando em cima do livro. 8 anos trabalhando em cima do livro. Para contar a história do Cristiano Zanetta Isso. / Batman do Brasil. É. Porque assim, esse livro ele demorou porque precisava de uma conexão da escritora comigo. A gente acabou virando amigo. Ela conseguiu entender a minha dor. Ela foi fazer a visita comigo. Esse livro ele mostra o que eu sempre quis que tivesse no filme do Batman, que era o Batman vai lá, convence a criança a fazer um tratamento extremamente difícil, passando por uma dificuldade, mas o que aconteceu de ele fazer isso? Aí volta para o meu passado e mostra o que eu enfrentei para conseguir superar. Lá. Vou dar até um exemplo aqui, para ti de presente. Eu passei por uma crise de cálculo renal aos 10 anos de idade muito forte, onde eu não estava... ninguém estava em casa, só estava eu. Eu tive uma queda. Realmente foi uma crise de cálculo renal, assim, que quem tem cálculo renal sabe o que é. Tenho. E uma criança de 10 anos não entendendo a dor, porque aquela dor é a primeira que eu tive tão intensa. Vou morrer, né? E aí eu gritei tanto que uma vizinha veio e me levou para o hospital. E eu venho enfrentando esses problemas de cálculo renal até hoje. Teve um dia que eu estava com cálculo renal em casa, encolhido no sofá. Um pai me mandou uma mensagem e fala assim, olha, o meu filho está doentinho aqui, ele quer te ver. E eu já conhecia essa criança porque eu acompanhava ela. E eu falei, olha, eu não tô com cálculo renal, tô aqui encolhido, eu não consigo. Ele, olha, ele tá muito doentinho, mas melhoras para ti. Eu entendi que ele tá muito doentinho, é que ele vai morrer. Que não tinha mais o que fazer. Porque quando tu conhece muito uma pessoa, às vezes não precisa nem ela falar. Tu só no olhar dela, tu já sabe que essa pessoa tá precisando. E essa conexão eu crio com a família. E eu falei para minha esposa, eu falei para ele, eu tô indo pro hospital. Eu falei para minha esposa, preciso de ti. Não tenho força para dirigir. Não vou botar a vida de outras pessoas em risco. Leva o carro para mim que eu vou fazer uma visita. Botei a roupa de 25 quilos. Sensação térmica de 50 graus. Quanto mais eu suava, mais doía. Eu fui com muita dificuldade no quarto dessa criança. Quando eu entrei no quarto, essa criança estava dormindo. E ela olha para mim e ela diz o seguinte, Batman, eu sabia que tu vinha. Essa criança no outro dia morreu. E eu estava em paz, porque eu dei o meu melhor. E é isso que eu quero passar para os médicos. Isso tem uma ciência por trás disso. Vai fazer uma visita? Dê o seu melhor. Né? Então, assim, entregue o seu melhor. Tu já está nesse momento, por mais difícil que está passando por uma questão de família, por uma questão de qualquer outra situação, nesse momento tu tem que ser o herói para essa pessoa. No momento que eu crio a minha filha, eu tenho que ser o melhor pai para minha filha, a melhor mãe, se a minha esposa não está presente, para que ela... Quando eu não puder mais ficar com ela agora, né, que é um quadro que agora eu não vou estar com a minha filha, eu vou sentir muito isso. E eu falei pro meu agente, falei, cara, o meu pai disse uma coisa, eu até postei aqui, meu pai disse uma coisa que é o seguinte, um dia nós estávamos conversando num churrasco, ele assim, filho, sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? Eu falei pro meu pai, não sei, pai. Ele assim, um animal que está ferido. E aí e eu falei assim, eu indo para São Paulo sem a minha filha, eu tô ferido.
Então eu não tô indo para perder, eu tô indo para ganhar. Exatamente, tá apostando tudo. Tô tudo para ficar longe dela. Só que eu entendo que uma hora eu iria ficar longe dela. Porque quem é pai de verdade, mãe de verdade, a gente cria pro mundo. Né? E todas as brincadeiras padronizadas que a gente tem no mundo inteiro é relacionado a um desligamento do filho. Por exemplo, andar de bicicleta, que é padrão. Tá o pai, tá a mãe empurrando o banquinho, a criança tá pedalando. Quais são as falas ali? Pedala mais rápido. Por quê? Porque vai te dar mais equilíbrio do que pedala devagar. O pai tá aqui, mais rápido. O pai tá aqui e tu solta. E tu aumenta a voz. Vai, pedala, pedala. Mesmo sabendo que ela vai cair. Tu solta e fala, vai, não olha para trás, não olha para trás. Isso já é um treinamento. Porque isso é mundial. O mundo inteiro faz isso. Todos os pais e mães têm esse momento. Verdade. E a criança cai. Tu tem que correr mais rápido do que tu estava correndo acompanhando ela. Tu bate nela assim, tu limpa e fala, filha, não foi nada. Levanta e vai de novo. Né? Então a gente tem que pensar que o filho é pro mundo. Né? Então, assim, eu tô apostando num colégio muito bom. Né? Ele vai pro Marista. Marista, presta atenção. Né? Marista! Né? Vai pro Marista, vai lá ficar o dia inteiro lá, minha mulher vai continuar trabalhando. Tu vai amar. E aí eu vou preparar todo o meio de campo lá para depois elas irem, assim, futuramente, né? Então, assim, eu tenho que chegar em casa, eu sei que eu vou chegar moído e eu não vou ter suporte para atender elas, então eu preciso entender que esse rompimento agora vai ser até saudável pra gente. Porque a dor que eu vou sentir lá, eu não quero que elas vejam. E isso é o mais difícil do ser herói. Porque a gente precisa de uma Batcaverna. A gente precisa de uma Batcaverna, a gente precisa de um lugar onde a gente sangra, a gente chora e não necessariamente as pessoas precisam estar vendo, elas podem saber que isso acontece, mas tu não precisa estar mostrando direto, né? Até porque agora eu tenho que mostrar as garras e os dentes afiados lá. Cris, tu não tem noção como é um prazer estar te recebendo aqui. Eu falei que eu ia chorar, mas eu vou chorar. É uma honra poder dizer que eu te conheço, que tu és meu amigo. Sucesso, volta milionário, ajuda muita gente. Eu tenho a minha fé em ti. Obrigado. É um prazer. Obrigadão. Um prazer te ter aqui no Expresso. Um prazer poder mostrar para as pessoas quem tu és. Obrigado, de coração. Beijo, fica com Deus. Beijo. Gente, em clima de despedida, porque ele vai a São Paulo, mas ele volta de vez em quando, sim. E quando ele lançar esse livro, a gente vai fazer um barulhão junto com ele. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou hoje o Expresso Podcast aqui na Outside. Vai com Deus, tá? Obrigado. Sucesso. Acredita. Bom, eu sei que tu acredita em ti, porque tu vai conseguir tudo que tu queres. Obrigadão. Grande beijo, gente. Tchau.